Olá, sejam todos muito bem-vindos a nosso primeiro episódio do podcast Inspirações. Eu sou Ciro Alves dos Santos e hoje nós vamos tratar sobre a importância da educação na sociedade. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial do podcast Inspirações, que é a Angélica Ferreira Dias, né? É pedagoga, tem vários anos aí atuando na área da educação e com uma vasta experiência para falar do assunto. Oi, Angélica, tudo bem? Como vai? Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria poder falar sobre educação, né? Isso está na nossa vida, no nosso dia a dia, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, que bom. Seja muito bem-vinda, Angélica. Então, pessoal, nós vamos falar sobre a importância desse tema da educação na nossa sociedade. E como a Angélica, nossa convidada, tem uma vasta experiência na área da educação, nós preparamos aqui algumas perguntas para a Angélica, né, para que ela possa compartilhar com a gente toda essa experiência ao longo de tantos anos. E vale lembrar que a mãe da Angélica, tia Aparecida, também foi minha alfabetizadora, então por aí você já tira uma média aí da experiência da Angélica na educação. Angélica, a primeira pergunta que a gente preparou hoje para você, para a gente conhecer assim, melhor esse universo da educação, é o que te motivou a atuar na educação? Conta pra gente como é que aconteceu isso na sua vida. Como dizem, né, tudo começa na infância, né? Eu Sim. penso que quando eu era bem pequena, eu já tinha um desejo muito grande de trabalhar com pessoas, ser educadora, trabalhar ensinando, ouvindo. Então eu já tinha uma prática de brincar de professora quando eu era criança. E depois, com o passar dos anos, assim, foi me dando crescendo em mim o desejo de ajudar, de ouvir, de atender as pessoas nas suas necessidades. E vi que a educação me permitiria esse tipo de atuação. Então comecei como professora, depois de um período assim, como professora de arte, eu fui chamada para trabalhar num colégio particular. E aí eu fiquei muito feliz de estar atuando como educadora lá logo assim que eu me formei. Em 84, para 85, já iniciei essa minha carreira profissional. E foi um sonho, porque lá eu conheci pessoas que gostavam da educação e eu pude experimentar, ensinar, ajudar, ouvir, partilhar saber. Então esse foi o primeiro momento mesmo de desejo meu. Mas aí logo em seguida eu tive a experiência de conviver com professores. E aí eu acho que foi a minha definição. E vem de uma família de professores? Isso, de professores. A minha mãe é professora, mas quando eu era criança, minha mãe não era professora, ela era costureira. Costureira. Costureira, professora. A princípio eu achei que eu seria estilista, Trabalharia com design de roupas, que eu adorava fazer roupinha de boneca também. Mas foi muito legal eu ter entrado para trabalhar como professora e assim, seguir essa carreira, Eu fui optando pela linha da pedagogia, ajudando aos professores. Eu me apaixonei. E qual é o sentimento assim de tantos anos de experiência, de ter contribuído na formação de muita gente na nossa sociedade? Porque 40 anos de educação não são 40 dias, São muitas pessoas. Qual é o sentimento hoje? É de muita alegria, de poder ter participado da transformação de vida. Muitas pessoas hoje chegam para me dizer assim, Angélica, eu me formei em pedagogia, eu sou professora por sua causa, eu adoro a educação porque eu vi você trabalhando, eu fui sua estagiária, eu fui sua aluna. Eu fico muito feliz de ter participado assim, dessa transformação de cada uma das pessoas que eu convivi nesses anos todos aí pela... E daí a importância, Angélica, das pessoas assistirem ao nosso podcast, por quê? Porque todos passam pelo processo
educacional. Então, você aluno, né, você professor, você que é estudante de pedagogia, você que está saindo da faculdade agora, fica aqui com a gente, porque tem muita experiência para a Angélica partilhar conosco. Angélica, sobre os desafios da educação, os avanços da educação, você com toda a sua experiência, como que você olha esse cenário hoje? A educação é sempre um desafio, né? Eu acho que, primeiro porque a educação, inicialmente, dentro da nossa sociedade, ela tinha um desejo de formar líderes, formar pessoas que administrassem, que cuidassem, né? E hoje a gente vê que a educação é fundamental, é necessária, é uma partilha mesmo de conhecimentos, não só para você ter liderança das coisas, né? Hoje você tem um título de educação, você está abrindo caminhos para a sua própria vida. Não precisa estudar para o outro, você estuda para você. Então a educação com isso, ela traz muitos desafios. Eu penso assim que o educador, ele precisa da valorização. Então esse é um dos grandes desafios. As políticas também educacionais, né, devido às inúmeras mudanças, os inúmeros estruturas que são colocadas para um profissional da educação trabalhar, isso traz muitas dificuldades. Às vezes você executar aquilo que você acredita, aquilo que você sonha. Sem contar também toda a parte estrutural do nosso educando, né? Todo aluno, ele apresenta comportamentos e às vezes você fica com dificuldade em saber lidar, ter a estrutura de atendimento, de acompanhamento de todas essas Então você questões. acha que o professor hoje ele tem várias atribuições a mais, além de ter que ensinar? Nossa, hoje se for enumerar, além de educador, de formador de conhecimentos, ele é também uma pessoa que tem que assistir, que tem que dar atenção, tem que fazer toda a parte psicológica, emocional. Então, é um grande desafio esses problemas, né, que hoje a sociedade apresenta, né? E dentro da educação não é diferente. É com muito cuidado que se tem que tratar a educação. Então, e quais foram assim, as cidades que você atuou como professora, como pedagoga, coordenadora? Já sou aposentada, né, de Volta Redonda, trabalhei como professora, orientadora educacional, pedagógica, né, e trabalhei em Secretaria de Educação também, em Volta Redonda. Trabalhei em Resende como coordenadora da FAETEC, dos cursos técnicos, cursos de idiomas, né, cursos livres, né? Muita formação de cursos técnicos, de informática, de pedreiro, tudo. Nossa, já trabalhei com um grupo bem variado, graças a Deus. E colégios da rede pública e rede particular. Uma das questões muito discutidas hoje é a questão, né, da tecnologia. A gente vê que com o advento da tecnologia, né, a gente vê também que a educação ela foi impactada, né? E como que você acha, na sua visão, né, que a tecnologia ela tem impactado o processo de ensino-aprendizagem? Muito, né? Porque o que a gente entende, sem tecnologia hoje não é possível caminhar. Nós precisamos dela em todos os setores da nossa vida. A educação não é diferente. Para mim, por exemplo, que comecei lá atrás, que a gente não tinha nem um celular, não tinha nem um recurso tecnológico, né? A gente sonhava com esse momento, né? Então a educação, eu acho que foi um grande avanço, a tecnologia para a educação. Porque hoje você tem o recurso para o profissional, ele tem para o aluno, né? Falta ainda é um desafio, não é só como um avanço, é um desafio para nós. Eu mesma não sou da era da tecnologia, então tudo é um pouco mais difícil você atuar. Você tem que buscar conhecimento, né? O aluno precisa ser ouvido, né, nessas experiências, né, que ele tem hoje. Muitas vezes o diálogo com o professor fica mais difícil, porque o professor não está no mesmo patamar, mas a tecnologia é fundamental, tem aprimorado muito os conhecimentos, tem enriquecido as nossas experiências. Eu sou muito assim, a favor e
adepta a isso, a cada dia mais inovar nas escolas. E fala-se muito também sobre a questão da educação tecnológica. Você acha que hoje nós temos uma educação puramente tecnológica? Ainda não. A gente está caminhando ainda. Estamos caminhando, eu digo até pela nossa experiência, porque a minha experiência maior é ensino fundamental 1. Né? Então você trabalha muito ainda com a criança que não tem todo esse conhecimento, né? Então elas ainda estão caminhando. E mesmo o ensino fundamental 2, que é o próximo momento que o aluno já tem mais desejo, já tem mais vontade de mexer com isso, trabalhar com isso, ele ainda está limitado. Ainda a própria escola está limitada a esse trabalho ainda, para ampliar isso. Certo. A gente percebe também, Angélica, que a literatura, ela traz muito sobre a questão da família no processo educativo. Sim. Assim, você, com a sua experiência, eu acredito que você já deva ter assim, se deparado com muitas situações, né, tanto daquela família que se preocupa muito, daquela família que se preocupa menos, mas qual é de fato a importância da família no processo educativo? E quais são assim, os benefícios de ter uma família ativa na escola? A família é a base maior, né? Então, assim, seja ele em parceria com a escola, né, ou seja, mesmo no seu âmbito maior ali da seio familiar, né? A família é fundamental. Ela precisa ter uma postura cooperativa, né? Eu penso que a família é a base emocional da criança, né? Não tem como você não valorizar tudo que essa criança faz, não se ter um ambiente, né, de colaboração familiar ali para que seja reconhecido esse processo da criança, para que seja motivado esse processo da criança. Então, assim, por mais que a gente fale, hoje as famílias estão desestruturadas, hoje as famílias estão muito perdidas, mas ela é a nossa base. Eu não acredito num trabalho educativo nas escolas sem a presença familiar, sem um diálogo familiar. E a família vai te dar sustentação para a continuidade do processo de aprendizagem. Se não tiver isso, não funciona. E a escola hoje, ela promove assim, essa chamada para dentro da família, para dentro da escola? Em algumas unidades escolares, sim. Eu já trabalhei, né, em várias. Tem essa preocupação da família estar presente, ser parceira. Existe assim, muitos movimentos para essa presença da família. Mas em algumas unidades escolares, às vezes não é muito possível isso, por conta até da questão mesmo de estrutura administrativa e pela estrutura também da cultura familiar, da cultura do local, né? Então, nas escolas públicas, às vezes a gente tem dificuldade, infelizmente, dessa participação familiar. É preciso todo uma conquista. Eu sempre acredito nisso, na participação pela conquista. A escola tem essa obrigação e essa necessidade de conquistar essa participação. E para quem está fazendo curso normal, né, Angélica, e está saindo da faculdade, ou está saindo do curso normal, e tem aquela visão, né, aquela esperança na educação, é por isso que a gente precisa falar de pedagogia, falar de educação, mas falar de uma educação real, porque a gente sabe que no processo educativo, a gente sabe que na educação existe um ideal e o real. O ideal é aquilo que está na literatura, né? E na prática a gente sabe que os desafios são muito maiores do que a gente imagina. Angélica, nós preparamos aqui também algumas perguntas para você sobre práticas pedagógicas e inovações, né? Angélica, na sua concepção, no seu modo de ver, né, no seu olhar para a educação, quais metodologias de ensino têm se mostrado mais eficazes no nosso tempo? Ou seja, na atualidade, né? Diante, né, de toda essa mudança que o mundo fez tão rápido, né? A gente está vendo a cada dia, até assusta, até meu Deus, o que eu pensei um dia, logo em seguida já aparece no mercado para você comprar, para você adquirir, então tudo é muito rápido, né?
Eu penso que toda a metodologia ativa, onde o aluno é protagonista, onde o professor também é um colaborador ali, um protagonista desse conhecimento, desse planejamento, tudo que envolve a gamificação, que envolva essa participação de grupos, de trabalhos em conjunto. Hoje não dá mais para você dar aula. Né? Todo estudante que está aí pretendendo ser um profissional da educação, ele precisa ter essa visão de que o aluno ele tem que ser atuante. A metodologia hoje é invertida. Muitas vezes o aluno leva para casa um conhecimento, ele busca aprofundar esse conhecimento, essa primeira ideia, e depois o próprio aluno vem dar uma aula para a gente, né? Então, essa metodologia é a que tem funcionado com mais atenção, com mais foco do aluno, né? Porque se você traz tudo pronto, como foi no início da minha carreira, né? A gente preparava as aulas e dava aula. E daí também a importância da participação da família no processo de ensino-aprendizagem, né? Porque o aluno ele precisa se sentir motivado, não é? Ele precisa ter um motivo, ter uma motivação, ele precisa ser incentivado. Então, a família, né, como a primeira instituição da qual ele faz parte, ela tem esse papel importante, né, de incentivar, né, de ajudar e de contribuir para que ele construa o conhecimento autônomo, porque eu costumo dizer que o saber ele é social, né, o conhecimento é social. Ele está em todo lugar. Sim. Hoje ele está no seu celular, no seu computador, hoje ele está na televisão, ele está em todo lugar. Então o professor ele transforma essas informações em conhecimento. Ele é mais que um mediador, né, um condutor. E fica uma educação muito rica, muito gostosa, muito prazerosa. É muito mais tranquilo, né, para o professor conduzir e o aluno também ter desejo de aprender. É aí onde você falou, né? Colocar o aluno no centro do processo. Muito bem, Angélica. Olha só, Angélica, como que a gente estimula o interesse dos alunos para a aprendizagem? Isso é um desafio grande, Angélica. Colocar o batata quente na mão da Angélica agora. Vamos lá, Angélica. Senhor, o aluno, a gente assim, tem muitas questões hoje que dispersa o aluno, né? É um desafio grande com a tecnologia, com as ofertas que distraem essa cabeça do aluno. Então, é colocar o aluno para pensar sobre esse desejo que ele tem, ele criar metas, né? Metas simples, metas que ele mesmo deseja alcançar. É uma forma da gente estimular, porque não adianta eu ter o desejo que o aluno tenha uma boa nota, o professor planejar de dar 5 aulas de matemática, né? Então, ou de qualquer outro componente curricular, o aluno precisa ter esse espaço de ouvir, da gente planejar junto, da gente negociar com ele esse saber, esse aprendizado. É uma forma da gente estimular, porque senão, se você bater de frente, o aluno ele vai dormir na sua aula, ele vai faltar a aula, né? Vai cada vez mais se afastando dessa oportunidade de aprendizagem. E quando a gente fala da família, né, ser essa incentivadora, essa motivadora, né, desse aluno dentro do processo de ensino-aprendizagem, é muito fácil também a gente identificar na escola aquele aluno que está realmente desmotivado. E quando a causa é a família, Angélica, quais são as táticas, né, o procedimento que você sempre utilizou e que você utiliza até hoje? Porque você está atuante ainda na educação, você está aí, né, como coordenadora pedagógica. E como que funciona esse processo dentro da escola? Porque os pais, né, que vão realmente nos assistir, né, eles precisam tomar conhecimento dessa problemática e também se posicionar diante disso. Eu falo sempre que existem palavras mágicas dentro da educação, né? O primeiro é o amor. Então, com muito amor, a gente tem que ter um diálogo. E não pode se perder também, eu penso assim, em todo o nosso empenho de estudo. O pai precisa ser orientado a buscar novos conhecimentos, de lidar com os filhos, porque às vezes ele está ali, não sabe lidar com a disciplina, com a autoridade, e essa desmotivação esbarra até na autoridade familiar, porque em casa às vezes ele não faz, ele fica desmotivado, ele fica desanimado,
procrastina, chega na escola quer fazer a mesma coisa. E aquilo ali é o futuro dele. Eu falo que ele, vocês estão fazendo uma caixinha de investimento. O saber é uma caixinha. Você acha que ele na escola ele reproduz as experiências primárias? Muitas é isso? Vezes. Aí, pai, uma dica para você. O seu filho às vezes reproduz as relações primárias que tem em casa no seio da família, né, Angélica? Mas a gente não julga a família. Não, a gente não está julgando, né, Angélica? A gente está orientando. Olha, você aí, olha mais para o seu filho, converse mais com ele, não é, Angélica? E mostre os caminhos do meio. Eu falo nem 8 nem 80. Vamos mostrar o caminho do meio, né, para a criança. Porque ele não pode ir para a sala de aula também e ficar ali perdendo tempo. Sim. Né? Ele tem que ter foco, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter ajustes que futuramente será necessário para a própria vida. Né? E a desmotivação não pode ser permitida. E nos últimos anos, né, acho que depois da pandemia, nunca se falou tanto em saúde mental, da importância da saúde emocional, tanto dos educadores, né, porque a gente sabe que durante a pandemia nós tivemos aí, né, um desajuste emocional muito grande, tanto por parte dos alunos, das famílias, dos docentes, né? Então, qual que é a importância da saúde emocional dos educadores e dos alunos, né, nesse processo de aprendizagem? Você, como psicanalista, porque isso a Angélica não falou no início, tá, gente? Ela é psicanalista, é terapeuta floral, então você aí, olha, caça o contato da Angélica e vai marcar seu atendimento com ela, né, Angélica? Eu acho que essa pergunta, Ciro, é uma das perguntas assim, mais essenciais aqui desse nosso bate-papo, desse nosso momento. Por quê? Porque não há aprendizado se não houver uma boa relação. Se não houver um ambiente adequado, vamos pensar assim, pelo menos assim, pensado, né, da melhor forma possível ali, que seja o mais adequado. E isso acontece nas relações entre professor e aluno. Então, este equilíbrio emocional, essas relações emocionais, elas se estabelecem no dia a dia, nas coisas mais simples na sala de aula. Então, é fundamental. Eu penso hoje que os profissionais da educação estão muito necessitados desse olhar para a questão emocional, porque o professor, ele está muitas vezes no limite dele. Ele está sendo pai, mãe, terapeuta, psicólogo, e tem hora que ele precisa ser, porque o aluno está em outro patamar pior ainda, emocionalmente. E como que vai se estabelecer uma relação de aprendizado? É com este conhecimento, é com este olhar do professor, é com esse amor, né? Que a gente já fala tanto da necessidade desse amor, desse carinho, desse acolhimento. É por isso que eu acho que eu fui fazer psicanálise, fui fazer também as terapias, a neuropsicanálise já fiz também, e a neurociência fala isso também. Nos ambientes onde não se tem um equilíbrio emocional, uma tranquilidade, né, uma relação amorosa entre as pessoas, as conexões neurais, elas são falhas. Elas acontecem, mas não da devida maneira. Então, é preciso que este professor e este aluno busque isso. E a gente que está na equipe técnica, os pais, né, todo mundo tem que colaborar para esse professor e para esse aluno, para que eles consigam fluir, eles consigam desempenhar os papéis deles, né? Angélica, no início ali da sua carreira, ou seja, até na sua trajetória educacional, os professores já sofriam muito de problemas emocionais? Ou isso é algo novo, é algo contemporâneo? Eu acredito que sim, Ciro, de uma forma diferente, mais velada, eu lembro até dos meus professores, né? Sim. Então eu percebia que eram pessoas que não tinham muito diálogo, não davam muita atenção, mas também tive bons professores, né, que trabalharam comigo no início da minha carreira e que foram meus professores também e que já quebraram essas barreiras e buscaram essa proximidade, estabelecer vínculo, ter, né, esse cuidado de criar um ambiente mais saudável
emocionalmente para que a educação se prevaleça firme. E hoje, Angélica, é importante a gente também pensar o seguinte: tem como o professor incluir ali na sua aula os conteúdos socioemocionais, né, trabalhar isso com a criança no dia a dia da sala de aula, até para que ele também tenha um bom resultado ali com aquele aluno, né? Dentro ainda das inovações aí que a gente vê que é importantíssimo acontecer nas salas de aulas é a interdisciplinaridade, são os assuntos contextualizados, né? Então, o socioemocional, ele vem contribuindo com isso e ajuda muito, porque você pode falar de um sentimento e a partir dele você fazer todo um projeto de trabalho com os alunos, né? Então, eu penso que o socioemocional e toda a parte emocional é fundamental, sim, e é possível, é necessário você trabalhar. Angélica, agora a gente vai falar um pouco sobre experiência e histórias inspiradoras. Gente, é muito bom quando você ouve um relato, né? Porque principalmente para quem está chegando agora na educação, para quem tem filho pequeno na escola, entender como que funciona esse universo. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui, levando o conhecimento das famílias, né, de professores, né, principalmente os professores que estão chegando agora no sistema de ensino, os recém-formados, né, que estão saindo da faculdade, falar sobre uma educação real. Né? Porque assim, muitos professores, quando chegam na escola, eu mesmo conheço alguns professores, né, que deram aula 6 meses e nunca mais quiseram voltar na escola. Né? Mas isso também vai muito de cada um, da sua formação, do seu objetivo. Né? Então, Angélica, a gente queria saber um pouco assim, da sua experiência no sentido de histórias marcantes, né, que exemplifiquem as boas ações na educação. Os projetos com as famílias, de formação das famílias, porque é muito gostoso você receber uma família na escola e ela se sentir bem, estar ali satisfeita com a proposta, porque acredita que é uma parceria. Então, todos os projetos que eu comecei há muitos anos atrás, antigamente a gente tinha 2 pais nos projetos, né? Família e escola caminhando junto. Então, foi um projeto assim, que nós tivemos de formação, hoje chama-se Escola para Pais, Escola, né? Escola para Pais. Isso, mas na verdade eram encontros de famílias que buscavam o entendimento do que é a escola, como que funciona, o que eu posso ajudar meus filhos. Então foram projetos que eu desenvolvi junto com as diretoras, né, com as equipes. Eu obtive muito resultado. Muito resultado. As pessoas passaram a olhar a escola não como um espaço que o meu filho era depositado, né? Que é preciso que a família tenha esse entendimento, né? Que a escola está ali para somar aquilo que ela mesma acredita, que a própria família buscou. Então, nós conseguimos grandes sucessos, assim, resultados de crianças melhorarem o seu desempenho. A criança fica muito mais segura com a presença da família na escola. Então, foi muito bom. Também, assim, toda a parte de planejamento, incrível, Ciro. Como foi gostoso, né, ensinar para as pessoas, né? Eu digo assim, ter a experiência de troca ali, a gente fala experiência exitosa, até trabalhava assim, experiência exitosa. O que é isso? O que deu certo, o que a gente precisa melhorar nos nossos planejamentos. Então, assim, é tão gostoso você ver um professor envolvido, buscando novas estratégias para ajudar o aluno, sabe? Fazendo um bom planejamento de aula, ter a preocupação, né, de fazer tudo bem estruturado para que tenha o resultado esperado, né? Porque a educação não pode você só abrir a aula e fazer um trabalho ali só por cumprir livro, cumprir meta, né, externa. Nós temos que ter um planejamento interno em todas as unidades escolares. Isso eu fiquei muito feliz com esse trabalho da parte da pedagogia, né, do pedagógico mesmo. E aí isso é muito interessante, né, Angélica? E a gente sabe que o dia a dia do professor na sala de aula, ele não é fácil, ele é totalmente desafiador. E a gente queria saber aqui, Angélica, de você, né, que a gente sabe que dentro de uma unidade escolar
tem sempre assim, porque a pedagogia ensina pra gente assim, olha, nós temos que esperar o tempo de aprender de cada um, e a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Esse tempo de aprender, a gente sabe que o sistema não dá tempo para o aluno aprender e se consertar, né? E aí, como que a gente lida com os alunos que apresentam dificuldades emocionais ou de aprendizado? E você tem umas histórias legais aí sobre atitudes pedagógicas para a gente tentar fazer esse ajuste aí na sala de aula, não é mesmo? O que a gente estuda sempre, né? Não podemos perder de vista os marcos do desenvolvimento da criança, né? Então, por mais que você até respeite o tempo, que você tenha um planejamento estendido para algum Sim, eu trabalho muito com a organização. A gente vai olhar aquela dificuldade da criança, né, no caso ali, principalmente das crianças que apresentam algum transtorno, que apresentam um desequilíbrio emocional, e aí a gente vai traçar um objetivo específico, fazendo as adequações, fazendo, né, as adaptações necessárias ou obrigatórias até por lei daquela criança. Mas, por exemplo, eu trabalhei com um aluno totalmente cego. Eu sou formada também, né, pela Unirio, né, e sou especialista da educação, ensino de educação especial cego, para cegos. E assim, eu sempre trabalhei com os meus alunos com toda a motivação, com incentivo, né? Então eu acho que qualquer aluno, qualquer estudante, ele precisa disso, ser trabalhado na necessidade dele, mas motivado, incentivado, porque nós temos inteligentes, né? Todos, sem distinção. E aí é preciso investimento aí em cada área, em cada setor que ele tem a necessidade maior. Angélica, a gente sabe que muitos dos desafios dos professores hoje, né, às vezes não conseguir identificar quando o aluno ele está passando por um problema emocional, né, com dificuldades emocionais ali. E você, como coordenadora, né, como que qual é o papel da Angélica na escola ali como coordenadora para lidar com essas situações? Eu tenho uma atuação muito presente, né? Eu gosto de saber sobre o aluno, eu pergunto com os professores, eu converso com os pais, eu entrevisto muitas crianças, eu tenho essa prática. Como pedagoga, não é possível você ficar na salinha, você tem que estar presente na vida da criança e do professor. E a partir desse momento, do seu olhar, da sua preocupação ali em conhecer a real situação da criança e daquela família, daquele professor, porque às vezes o próprio professor também tem limitações. Sim. Né? Ele mesmo apresenta as limitações ali que precisa que você faça uma intervenção, uma interferência ali para favorecer o processo. Eu dou sempre muito suporte, eu não deixo o professor sozinho. Eu tenho cuidado de acompanhar e de orientar. E estudar muito, estudar sempre, ler muito sobre as novas técnicas, as novas metodologias de atendimento a esse aluno, a esse professor, e até a orientação da família também, né, para conseguir superar. Pessoal, então a gente já está aqui caminhando para o final, a gente também não pode deixar de convidar você, né, que a Angélica vai mediar aqui o primeiro encontro, né, que é o projeto Inspira Ações. E ele vai acontecer no CDL de Barra Mansa, na rua Rotary Club, número 26, no bairro Ano Bom, aqui em Barra Mansa. A data do evento vai ser no dia 25/4, né, de 18 às 20 horas. Com relação aos ingressos, pessoal, o ingresso ele custa R$ 57,90, né, que é inteiro, tá? Alunos universitários, pais e responsáveis do colégio, né, Cecília Monteiro de Barros, pagam meia, tá? Pagam apenas R$ 28,95. E a gente também não pode deixar de dizer que os ingressos eles são limitados, né, por conta da quantidade de cadeira, né? E Angélica, quais são as expectativas aí? O tema, ele pode ser revelado aqui agora ou ele vai deixar
para quando chegar lá e ter uma surpresa? Inspirações, né? Inspirações. Inspirações. Né? Todos nós precisamos, né, de ter ações e que sejam ações inspiradoras mesmo, né? E aí a pergunta fica no ar. Quais são as coisas que te inspiram? O que te inspira, né? Buscar os conhecimentos. Quais inspirações você precisa? Quais inspirações? Que pessoas te inspiram, né? Tudo isso a gente vai tratar neste encontro. E autoconhecimento é um dos primeiros temas que nós vamos trabalhar, porque quando você se conhece, quando você tem técnicas, né, de lidar com o saber do seu eu, das suas reações, das suas atitudes, isso facilita bastante, traz bastante inspirações aí, nós teremos bastante assunto, com temáticas diferentes para tratar também. Tá? Ok, Angélica. E aí a gente está pedindo aqui para você, né, deixar uma mensagem, né? Qual mensagem você deixaria para professores e os estudantes que estão nos ouvindo agora? Qual a mensagem, Angélica? Vamos lá, uma mensagem bem reflexiva, acho que pode inspirar o nosso ouvinte. Vamos lá. Eu acho que uma frase até bem clichê, como diz o outro, né? A educação é uma semente, né? Ela vai florescer no tempo certo, né? Da forma mais necessária e correta que for preciso. E quem está estudando, dedique-se, se esforce, porque tudo que você planta, com certeza será o seu futuro, né? Você terá o retorno, né? Então a educação é isso. Nós estamos aí, precisamos plantar lindas sementes nessa educação. E eu desejo isso para todos vocês. Muito bem. Angélica, eu quero te agradecer pela sua participação. Obrigada. Tá? Esse é um momento muito especial, pessoal, porque a gente precisa ouvir as experiências, até para que a gente possa se basear, talvez aprender como agir. Então, essa temática que nós trouxemos hoje ela é de suma importância para todos nós, né? Para professores, para pais, para alunos também, né? Até para que ele possa, né, Angélica, se conhecer, reconhecer suas emoções, saber o momento de agir, e os pais também aprenderem a lidar com situações adversas que acontecem, né? No meio do processo de ensino-aprendizagem. Ele é tanto desafiador para a escola quanto para as famílias. Angélica, muito obrigado. Né? Eu espero aí no nosso próximo podcast, Inspirações. E aí, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês sigam o nosso podcast, né? Vamos interagir nas redes sociais, vamos compartilhar, mande esse link, né? Esse vídeo, esse podcast, para aquela pessoa que você acha que merece ouvir essa experiência, né? Para aquela pessoa que você conhece, compartilhe com seus amigos, ok? Um super beijo para vocês e até o próximo encontro. Espero vocês lá no dia 25/4, no nosso projeto Encontro Inspirações, que vai acontecer no CDL de Barra Mansa, de 18 às 20 horas. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.